A Bíblia diz que eles saíram contra os filisteus. Eles saíram contra os filísteos? Ninguém falou. Eles saíram contra os filísteos? Melhorou para 3. Eles saíram contra os filísteos? Está percebendo? Essa guerra não é contra o seu irmão. Essa guerra é contra filísteos. Por que nós somos o único exército que se mata? Aleluia. Por que a gente fica o tempo todo tacando pedra um no outro? Por que a gente tem prazer em pisar em quem está no chão? Por que a gente tem prazer em ficar compartilhando esses sites de fofoca? Eu não consigo entender esses crentes que ficam curtindo não sei o que gospel. Não, porque Deus não está no meio de fofoca. A Bíblia diz que a 7ª coisa que Deus odeia é aquele que semeia contenda entre irmãos. Aí quando você vai ver o site tal, a página tal, tem o nome de fulano, roxinho. Por quê? Fofoqueiro. Gosta de contenda. Gosta de estar no meio do tititi. Aí alimenta a sua vida com aquilo que não presta. Você não vê macumbeiro falando mal de macumbeiro, católico falando mal, mas de crente? O que tem de crente que usa a língua para falar mal dos outros, que tem prazer em denunciar a desgraça dos outros, que tem prazer em ver os outros no chão. Essa guerra aqui não é contra o meu irmão, não. Essa guerra aqui não é contra Davi, essa guerra é contra os filisteus. Então a igreja precisa estar unida para vencer batalhas, porque para vencer guerra tem que estar unido. E às vezes o diabo está entrando na brecha, está entrando porque tem divisão, está entrando porque tem legalidade, está entrando porque fulano não gosta de outra, que a outra tem cabelo vermelho, a outra tem azul, a outra tem preto, eu não gosto da outra, que a outra é nervosa, a outra é nervosa, mas você é calmo demais, não é calmo demais, o outro fala besteira. Todo mundo aqui depende da graça. Se não fosse a graça, a misericórdia, nós seríamos consumidos. Ele parte para a peleja, vai lutar contra os filisteus. Só que a Bíblia diz que Davi ficou muito fadigado. Está no texto. E Davi ficou muito cansado. Por quê? Não é o mesmo Davi de antes. Esse Davi aqui está velho. A idade já está avançada. Ele já não tem mais a mesma disposição de antes. Mas quer saber de uma coisa? É melhor cansar na batalha do que cansar no pecado. Quem concorda comigo isso aqui? Quem concorda? É melhor cansar, mas cansar na guerra do que cansar vivendo uma vida de pecado lá fora. É melhor cansar, mas cansar com a espada na mão do que cansar entregando a minha vida a demônios. Porque hoje tem muita gente que aceita Jesus e vai ficando frouxo na fé. Aí fica, eu não vou para a igreja porque está chovendo, eu não vou para a igreja porque está calor demais, eu não vou para a igreja porque o culto acaba cedo, acaba tarde. Aí fica dando um monte de desculpa. Mas quando era das trevas, cansava na mão do diabo, ficava até 6 horas da manhã da madrugada, vivia cheirando cocaína no meio do mato, cansava na mão do diabo. Só que hoje você vai ficar na presença de Deus, vai permanecer na presença de Deus. E se for para cansar, a gente vai cansar com a vida no altar. E o problema é que existem gigantes que aparecem na nossa fraqueza. Olha para mim, existem gigantes que aparecem no meio do nosso cansaço. Quando a gente perde a força, quando a gente está fraco, quando a gente está desanimado, o gigante aparece com a intenção de nos atacar, com a intenção de nos matar. Tem gigantes que aparecem na fraqueza. Tem gigantes que esperam você cansar. Tentou ontem, tenta hoje, tenta amanhã. Porque se tem uma característica que Satanás tem, se chama paciência. Ele é paciente no ataque. Ele continua insistindo. Não te derrubou há 10 anos atrás, ele espera 9 anos. Não te derrubou aos 9, ele espera 11. Não te derrubou aos 11, espera com 14. Ele vai insistindo no ataque. Ele quer entrar quando você cansar. Tem gigantes que aparecem na fraqueza. É por isso que o proverbista escreveu dizendo: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, pequena será tua força. Sabe o que significa isso? Se a fraqueza te dominar, você não vai ter força para vencer as lutas. Eu te convido nessa noite a se levantar no meio das cinzas. Eu te convido nessa noite a dar glória sem vontade mesmo. Eu te convido nessa noite a levantar a mão mesmo estando fraco, porque o poder de Deus não se aperfeiçoa
aperfeiçoa quando eu estou forte. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ela mandarava suribidaragai. Tem gigantes que aparecem no nosso cansaço. Especificamente, esse gigante, ele quer Davi. O nome dele é Isbi-Benob. Eu não vou mandar você repetir, que você vai falar em língua estranha. Isbi-Benob era descendente dos gigantes. Mas olha que curioso isso aqui. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Como é que Davi foi promovido na história? Davi foi promovido quando um dia, com coragem, ele enfrentou Golias. A história de Davi foi marcada com o confronto que ele teve com Golias. E por ocasião da vida, Davi já está velho, não tem capacidade física para entrar nessa guerra, por causa da idade. Vai aparecer um Isbi-Benob, um gigante, quando ele está com a idade avançada, para tentar matá-lo. Quando eu estudei sobre a estrutura de Isbi-Benob, eu descobri que ele era da família de Rafa, e descobri que especificamente esse homem poderia ter um tipo de parentesco com Golias. Alguns historiadores, é óbvio que isso é especulação, não é bíblico, mas segundo alguns historiadores, até afirmam que Isbi-Benob poderia ser filho de Golias. Outros não. Mas a verdade é, o que não foge da estrutura do texto é que, de alguma forma, ele tinha grau, parentesco, familiaridade com Golias, porque ele era descendente de gigante. Havia um grupo que era descendente de gigante, não era somente Golias. Haviam outros homens, e esse texto aqui cita vários outros gigantes. Cita, por exemplo, vários outros homens aqui. Saf, que era descendente de gigante, né? E vários outros homens que eu não vou ficar citando aqui todos. Então, era um grupo de gigantes. Isbi-Benob fazia parte desse grupo e certamente sabia quem era Davi. Porque Isbi-Benob, ele foi com a intenção de pegar Davi. Ele quer matar Davi. E olha que interessante isso. Como é que a história de Davi começou? Ela começou vencendo gigante. Ele foi promovido com a vitória sobre Golias. E agora, por ocasião da vida, ele está quase sendo morto por um gigante. Então o que acontece aqui? É o passado tentando matar Davi. Porque quando Davi vê Isbi-Benob, ele lembra dos gigantes que ele enfrentou lá atrás. E é o passado tentando destruir a vida de Davi. Empresta a tua boca para Jesus. Diga para pelo menos 4 pessoas: o passado não vai te matar. Diz: o passado não vai te matar. Tem coisas que você venceu lá atrás que estão tentando ressuscitar nesse presente. Já se passaram 20 anos e de repente apareceu um Isbi-Benob para querer matar você. É o passado gritando, dizendo: eu vou te afogar em depressão, eu vou te afogar na sujeira, eu vou te afogar no pecado. É o passado gritando no teu ouvido: você vai morrer com a mágoa do teu pai, você vai morrer com a mágoa da tua mãe, você vai morrer cheia de rancor. É o passado gritando, dizendo: você venceu ele lá atrás, mas ele está de pé de novo. Ele se levantou, se aproveitou que você está fraca, porque você vem lutando muitas guerras. Ele está achando que vai te matar, mas o que ele não sabe é que o mesmo Deus que te deu a autoridade lá atrás, diga para esse irmão: o passado não vai te vencer. Diz: o passado não vai te vencer. Ele pode levantar, mas não te mata. Ele pode levantar, mas não te destrói. Ele pode levantar, mas não consegue te vencer. Quem tem fé para receber, que receba. Por um caminho o diabo veio, mas por 7 vai ter que sair, porque você não vai perder.